noite escura e sombria, a chuva caía implacavelmente, batendo contra as janelas da antiga casa de uma jovem chamada Yumi. Ela estava sozinha em casa, pois seus pais tinham saído para uma viagem de negócios e a atmosfera sombria da tempestade lá fora fazia com que se sentisse um pouco inquieta. O estrondo dos trovões e o rugido dos ventos tornavam a solidão da casa ainda mais palpável. Conforme a chuva caía incessantemente, a energia da casa caiu abruptamente, mergulhando a casa na escuridão total. Decidida a vencer a escuridão que pairava sobre a casa, Yumi tentou acender algumas velas para iluminar a sala de estar. No entanto, quando as chamas vacilantes finalmente dançaram à vida, elas projetaram sombras sinistras nas paredes, transformando o ambiente em algo completamente assustador. Ainda assim, Yumi tentou manter a calma e raciocinar que era apenas a imaginação brincando com ela. Movendo-se com cautela, Yumi decidiu ir até a cozinha para pegar um lanche. O som constante da chuva, batendo nas janelas e telhado, parecia amplificar cada ruído que ela ouvia. Enquanto estava na cozinha, um barulho inesperado ecoou do andar de cima da casa. Um som sutil, mas que enviou arrepios pela espinha de Yumi. Com o coração acelerado, ela subiu as escadas lentamente, cada passo parecendo um eco ensurdecedor na escuridão. Sua respiração estava pesada e suas pernas tremiam brutalmente com a ansiedade. Quando finalmente alcançou o topo da escada, o som perturbador retornou, um arranhar suave e contínuo, emanando de um quarto no corredor. Seu instinto a impulsionou a se aproximar da porta do quarto. Ela empurrou a porta devagar e o rangido da madeira pareceu cortar a quietude da casa. O que Yumi viu dentro do quarto deixou ela completamente aterrorizada. Uma figura estava agachada no canto mais sombrio do quarto, quase se misturando com as sombras. Era uma garota, mas sua aparência era estranha e distorcida. Seus olhos estavam vazios, como poços negros de escuridão, e sua pele estava coberta de cicatrizes e arranhões, como se tivesse emergido de um pesadelo. A garota lentamente ergueu a cabeça, revelando um sorriso sinistro e torto, que arrepiou os cabelos da nuca de Yumi. Em um sussurro arrepiante que parecia vir de algum lugar além da realidade, a garota disse: "Você está sozinha agora." Um frio gélido percorreu a espinha de Yumi, e o medo apertou seu coração. Ela recuou horrorizada, tropeçando enquanto dava meia volta e correu escada abaixo. Enquanto suas pegadas ecoavam na escadaria, todas as velas na casa se apagaram instantaneamente, mergulhando a residência em uma completa e sinistra escuridão. Em uma noite chuvosa, um jovem chamado Hiroshi estava sozinho em seu dormitório escolar. Todos os outros alunos tinham ido para casa no feriado prolongado, deixando-o com o prédio enorme e silencioso para si mesmo. Enquanto a chuva batia nas janelas e o vento uivava pelos corredores vazios, Hiroshi começou a sentir uma sensação estranha de que não estava sozinho. Ele estava no quarto no final do corredor, tentando estudar para os exames, quando ouviu passos arrastando-se pelo corredor. A princípio, ele pensou que fosse sua imaginação, mas os passos se aproximaram cada vez mais. Com o coração batendo forte, Hiroshi saiu do quarto e olhou pelo corredor. Para sua surpresa e terror, ele viu uma figura alta e escura, coberta por uma capa molhada que se movia lentamente em sua direção. O rosto da figura estava oculto nas sombras da capa, e Hiroshi não conseguia ver quem ou o que estava lá dentro. Ele recuou, entrando em seu quarto e trancando a porta. Os passos continuaram se aproximando e, finalmente, pararam bem do lado de fora da porta trancada. Hiroshi estava petrificado, esperando que a figura misteriosa fosse embora. Então ele ouviu uma voz sussurrante vinda de fora da porta. "Por que você está sozinho aqui, Hiroshi?" O jovem não teve coragem de responder. Ele permaneceu em silêncio enquanto a voz continuava: "Nunca estamos realmente sozinhos, Hiroshi. Não aqui." A figura então deslizou para longe da porta e desapareceu nas sombras do corredor. Hiroshi esperou em seu quarto, aterrorizado, até que a manhã chegou.
e outros estudantes retornaram ao dormitório. Ele nunca mencionou o encontro para ninguém, mas nunca mais quis ficar sozinho naquele dormitório escolar sombrio. Era uma noite escura e sombria, a lua oculta pelas nuvens gotejantes. Maya, uma jovem trabalhadora de escritório, caminhava lentamente para casa após um longo dia de trabalho. Seus passos ecoavam nas ruas desertas enquanto ela tentava encontrar o caminho mais curto para sua casa. Maya ouvira falar de um atalho misterioso que economizaria tempo, mas todos na cidade o evitavam, contando histórias assustadoras sobre desaparecimentos inexplicáveis. Ignorando o medo, ela decidiu tentar. O atalho era um estreito beco entre dois prédios antigos, iluminado apenas por um solitário poste enferrujado. Conforme Maya avançava, o beco parecia se estreitar, como se as paredes estivessem se movendo. Ela olhou para trás, mas a saída parecia mais distante do que nunca. O ar estava pesado e o som de passos ecoou atrás dela. Quando Maya olhou para trás, viu uma figura sombria e retorcida se aproximando. O rosto da figura estava coberto por uma máscara grotesca, e ela segurava uma tesoura enferrujada em uma mão trêmula. Sem dizer uma palavra, a figura se aproximou, seus passos arrastados ecoando no beco sinistro. Maya correu desesperadamente, mas o beco parecia se esticar infinitamente. A figura continuava se aproximando, suas tesouras brilhando à luz fraca. Tremendo e ofegante, Maya finalmente encontrou a saída e escapou do beco. Maya olhou para trás e a figura sinistra desapareceu nas sombras. Ela voltou para o caminho seguro, pensando que estava a salvo. De repente, Maya escuta um barulho vindo logo atrás dela. Quando Maya olhou novamente para trás, a criatura mascarada finalmente apareceu diante dela. As tesouras brilharam e Maya nunca mais foi vista novamente. Kenji era um jovem ambicioso, em busca de dinheiro rápido. Ele encontrou um anúncio misterioso em um jornal local que oferecia um trabalho noturno bem remunerado em uma conveniência isolada nas profundezas da floresta. Sem hesitar, Kenji aceitou o emprego e dirigiu-se à localização indicada. Quando chegou à conveniência, ele viu uma casa antiga e decadente cercada por uma floresta escura. Kenji imediatamente sentiu um arrepio na espinha. O dono da conveniência era um homem de meia idade com um sorriso sinistro que o instruiu a cuidar do lugar durante a noite e manter as portas trancadas. À medida que a noite avançava, Kenji começou a ouvir sons estranhos que ecoavam pela floresta. Rangidos, suspiros e sussurros pareciam vir das sombras. Ele verificou as portas várias vezes, mas sempre estavam trancadas. Cada vez que se aproximava das janelas, vislumbrava vultos indistintos se movendo na escuridão. À meia-noite, uma figura pálida e retorcida emergiu da floresta e se aproximou da casa. Era uma criatura que parecia meio humana e meio árvore, com galhos e raízes saindo de sua pele. Ela estendeu uma mão fina e esquelética em direção à janela, enquanto seus olhos vazios olhavam diretamente nos olhos de Kenji. Aterrorizado, Kenji recuou e correu para o quarto mais distante da casa, mas a criatura o seguiu. Aos poucos, a conveniência começou a se fundir com a floresta, galhos e raízes penetrando pelas paredes, tentando alcançá-lo. Kenji ficou encurralado, sem saída. Não havia nada que Kenji pudesse fazer. Na manhã seguinte, o dono da conveniência encontrou a casa completamente engolida pela floresta. Kenji havia desaparecido sem deixar vestígios. Dizia-se que a floresta tinha feito sua mais nova vítima, e aqueles que ousassem se aventurar lá nunca mais voltariam.